Sempre achei que o maior desafio de trabalhar no IML à noite seria lidar com os corpos. Mas estava errado. O verdadeiro teste não é físico, é psicológico. Há coisas que não fazem sentido, mas que se tornam impossíveis de ignorar. Era uma madrugada comum e o prédio estava mais silencioso do que o habitual. Eu estava organizando os registros quando o telefone interno tocou. Era raro alguém ligar àquela hora, então atendi rapidamente. Alô? Ninguém respondeu. Apenas o som de estática, como se a ligação tivesse caído. Coloquei o telefone de volta no gancho e voltei ao trabalho. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Atendi, mas desta vez ouvi algo estranho. Um som fraco, quase como um sussurro. Ajude-me. Fiquei paralisado. A voz era baixa e rouca, quase irreconhecível, mas parecia vir de perto, como se a pessoa estivesse do outro lado da linha. Quem está falando? Perguntei, tentando soar firme, mas a ligação foi cortada. Verifiquei no sistema de onde vinha o chamado. O identificador mostrava algo que me fez gelar. Sala de refrigeração 2. A sala de refrigeração é onde mantemos os corpos que aguardam identificação ou liberação. Não havia ninguém lá, pelo menos não vivo. Peguei minha lanterna e fui investigar, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos corredores. Ao chegar na sala, senti imediatamente uma mudança no ar. O frio ali era mais intenso do que o normal, quase insuportável. O som do motor dos refrigeradores parecia mais alto, como se o ambiente estivesse amplificando cada vibração. Abri a porta devagar e a primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era o odor típico de um necrotério. Era algo metálico, como ferro misturado com terra molhada. Iluminei o ambiente com a lanterna, passando por cada uma das câmaras. Todas estavam fechadas, exceto uma. A gaveta no final do corredor estava ligeiramente aberta e uma névoa fina saía dela, como se o frio escapasse lentamente. Aproximando-me, vi que o nome do corpo guardado ali não estava registrado no sistema. Isso era incomum, mas não impossível. Com mãos trêmulas, puxei a gaveta completamente. O corpo era de um homem em seus 40 anos, com marcas de ferimentos no rosto. Seus olhos estavam semicerrados, e por um momento tive a impressão de que ele estava olhando para mim. Tentei afastar a ideia e fechar a gaveta, mas antes que pudesse, o motor dos refrigeradores parou. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor. Então, ouvi um som baixo e arrastado, como algo se movendo no chão, vindo do fundo da sala. Apontei a lanterna, mas não vi nada. O som continuava, ritmado, aproximando-se lentamente. Quem está aí? Perguntei, tentando controlar o medo, mas nenhuma resposta veio. De repente, as luzes piscavam descontroladamente, iluminando a sala em flashes rápidos. No último piscar, vi uma sombra alta e magra de pé ao lado da gaveta aberta. Ela parecia olhar diretamente para mim, mas não havia rosto. Meu corpo congelou. A sombra começou a se mover e o som voltou. O arrastar seco, agora mais alto e mais próximo. Corri para a porta, mas ela estava trancada. Tentei forçar a maçaneta enquanto sentia o ar ao meu redor ficando mais denso. Finalmente a porta se abriu e eu saí correndo, sem olhar para trás. Voltei à sala de monitoramento, suando e ofegante. Decidi revisar as gravações para tentar entender o que havia acontecido. Quando cheguei à parte em que entrei na sala de refrigeração 2, meu sangue gelou. Na câmera eu estava sozinho o tempo todo. Mas, logo antes de sair, a gaveta onde estava o corpo se fechou sozinha. Desde aquele dia, nunca mais atendi o telefone no IML à noite. Trabalhar no IML nunca foi fácil, mas eu me acostumei com o silêncio pesado das madrugadas. Naquela noite, como sempre, eu estava sozinho. O tic-tac do relógio marcava 2 da manhã, e o único som era o barulho suave do ar-condicionado.
Enquanto terminava de organizar os papéis de uma autópsia recente, ouvi claramente meu nome ser chamado. Marcelo. A voz era feminina, quase um sussurro, e ecoava pelo corredor vazio. Olhei para a porta da sala, meu coração batendo forte. Devo estar imaginando coisas, pensei, mas o arrepio que percorreu minha espinha dizia o contrário. Saí da sala e olhei para os dois lados do corredor. Tudo estava como sempre, deserto. Voltei para a sala, mas o desconforto permaneceu. Tentei me concentrar no trabalho, mas, pouco tempo depois, ouvi novamente. Marcelo. Dessa vez a voz parecia mais próxima, como se estivesse logo atrás de mim. Virei-me num sobressalto, mas não havia ninguém. Meu corpo inteiro tremia. Resolvi ligar as luzes de todos os corredores, buscando conforto na claridade. Minutos depois, quando estava voltando para a sala, percebi que o silêncio havia mudado. Era como se o prédio estivesse respirando. Cada passo meu ecoava alto demais, e eu sentia que não estava mais sozinho. Finalmente, decidi revisar os registros da noite. Verifiquei o sistema e, para minha surpresa, descobri que um novo corpo havia chegado por volta da meia-noite. O nome no prontuário me fez gelar. Amanda Oliveira, 23 anos, encontrada morta em sua casa. Não era isso que me assustava, mas o horário da morte. 1h45. Fiquei paralisado. A primeira vez que ouvi a voz foi exatamente às 2h. O som do corredor pareceu me chamar novamente, e então, como se guiado por uma força maior, fui até a sala onde o corpo dela estava. Ao abrir a porta, senti um vento frio que não deveria estar ali. O corpo estava coberto por um lençol branco, mas quando me aproximei, vi algo que nunca esquecerei. Os lábios de Amanda estavam entreabertos, como se estivesse sussurrando. Marcelo. Desta vez o som veio de dentro da sala. Minhas pernas travaram, meu corpo ficou rígido, e então o impossível aconteceu. Os monitores do necrotério começaram a apitar freneticamente, os instrumentos na mesa vibraram e as luzes piscaram. Corri para fora, trancando a porta atrás de mim, mas ainda podia ouvir a voz chamando meu nome. Na manhã seguinte, relatei o ocorrido ao meu supervisor, mas ele apenas riu, dizendo que eu precisava dormir mais. O corpo de Amanda foi liberado para a família naquele mesmo dia. Mas, desde então, todas as noites, às 2h, eu ouço alguém me chamar no corredor vazio. E a cada vez, a voz parece estar mais próxima. Trabalhar no turno da noite no IML não é algo que você se acostuma facilmente. É um trabalho solitário, onde o silêncio e a escuridão parecem ganhar vida própria. Nos primeiros dias, eu tentava manter minha mente ocupada, mas com o passar do tempo, comecei a perceber coisas que ninguém nunca menciona. Ou talvez preferem não mencionar. Tudo começou em uma terça-feira, exatamente à meia-noite. Sentei-me na pequena sala de monitoramento, cercado por telas mostrando os corredores e as salas. O som do relógio de parede parecia mais alto naquela noite, cada tic-tac ecoando como um lembrete do tempo que se arrastava. Por volta das 2h, a primeira anomalia aconteceu. As luzes do corredor principal começaram a piscar. Olhei para as câmeras e vi que a falha elétrica parecia estar restrita a um único ponto, bem em frente à sala 3. Achei curioso, mas continuei revisando os relatórios. Foi então que ouvi um estalo seco, como metal sendo manipulado, vindo do corredor. Levantei-me devagar, pegando minha lanterna, e fui investigar. O corredor estava vazio, mas o som continuava, ritmado, como se alguém estivesse mexendo em uma das macas. Cheguei até a porta da sala 3 e fiquei parado, escutando. O som parou abruptamente, deixando apenas o silêncio opressor. Respirei fundo e abri a porta. A sala estava parcialmente iluminada e o ar era mais frio do que o restante do prédio.
Passei a lanterna por cada canto, mas tudo parecia normal. Até que vi uma das macas. Ela estava ligeiramente fora do lugar, como se tivesse sido empurrada. Meu coração disparou, mas me forcei a verificar. Nada incomum, exceto pelo fato de que, quando me virei para sair, a luz piscou novamente, e por um breve segundo, vi um vulto no reflexo da janela. Parei, tentando processar o que acabara de acontecer. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Voltei para a sala de monitoramento, mas a sensação de estar sendo observado me seguia. Enquanto revisava as gravações das câmeras, notei algo estranho. No momento em que entrei na sala 3, uma sombra passou pelo corredor bem devagar, como se observasse cada movimento meu. Decidi fazer outra ronda, tentando dissipar o medo crescente. Caminhei pelos corredores iluminados de forma precária, sentindo o peso do silêncio. Quando passei pela sala 4, um som baixo e contínuo chamou minha atenção. Parecia uma respiração pesada, vindo de dentro da sala. Apertei a maçaneta devagar e entrei. O som cessou, mas o ar estava tão gelado que minha respiração formava pequenas nuvens. Meu instinto dizia para sair dali, mas algo me fez ficar. Olhei em volta, iluminando cada canto com a lanterna, até que vi. Uma das cadeiras giratórias começou a se mover, lenta e deliberadamente, como se alguém a tivesse empurrado. Dei um passo para trás, tentando controlar o pânico. Mas então a cadeira parou, virada diretamente para mim. Foi aí que notei algo ainda mais perturbador. Marcas de mãos nos braços da cadeira, impressas no pó que se acumulava ali. Saí da sala apressado e me tranquei na sala de monitoramento. O relógio marcava 3 horas e 17 minutos, e eu ainda tinha mais 3 horas de turno. Cada minuto parecia uma eternidade, mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 4 horas, as câmeras começaram a falhar novamente. Dessa vez, todas as telas ficaram pretas por alguns segundos. Quando voltaram, vi algo que me deixou sem ar. A figura de um homem parado no fim do corredor, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Ele não estava lá antes. Peguei meu celular e tentei ligar para o supervisor, mas o sinal estava morto. Eu estava sozinho, e seja o que fosse aquilo, estava cada vez mais próximo. De repente, o som voltou. Passos lentos, arrastados, ecoando pelo corredor. As luzes começaram a piscar de novo, e eu sabia que não havia mais como ignorar. Peguei as chaves do prédio e fui até a porta de saída, tentando manter a calma. Mas antes de abrir, senti um último arrepio percorrer minha espinha, seguido por um som baixo e quase imperceptível atrás de mim. Uma respiração. Saí correndo, deixando tudo para trás. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu ao meu supervisor, mas ele apenas riu, dizendo que o turno da noite sempre mexia com a cabeça das pessoas. Desde então, nunca mais aceitei trabalhar à noite. Mas até hoje, quando passo perto do prédio do IML, sinto aquele mesmo frio e a certeza de que há algo lá dentro, esperando pela próxima vítima. Talvez vocês não acreditem no que vou contar, mas garanto que é 100% real. Eu sei, trabalhar no IML durante a madrugada já parece assustador por si só, mas o que eu vivi naquela noite vai muito além do que qualquer filme de terror poderia mostrar. Nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre achei que tudo tinha uma explicação racional. Mas o que aconteceu comigo não tem explicação. Até hoje, quando lembro dos detalhes, sinto um frio percorrer minha espinha. Era uma noite como qualquer outra. Cheguei ao meu turno pouco antes das 23 horas e troquei algumas palavras com o técnico que estava saindo. Ele parecia inquieto, como se estivesse aliviado por ir embora. Boa sorte hoje, disse com um meio sorriso que me deixou desconfortável. Não dei muita atenção, achando que era apenas o cansaço falando. Minha rotina começou normalmente.
revisar relatórios, organizar os registros e monitorar as câmeras de segurança. Tudo estava em silêncio absoluto, como de costume. Mas, por volta da meia-noite, comecei a notar que havia algo de estranho no ar. Literalmente. O ambiente parecia mais denso, como se o ar tivesse ganho peso. E então veio o primeiro sinal, um leve estalo, vindo do corredor principal. Na tela das câmeras, tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. Peguei minha lanterna e fui investigar, tentando me convencer de que era apenas algum equipamento antigo rangendo. Quando cheguei ao corredor, senti um frio repentino, como se tivesse atravessado uma barreira invisível. As luzes piscavam levemente, criando sombras que pareciam dançar nas paredes. De volta à sala 7, a porta estava entreaberta. Agora, antes de continuar, preciso explicar algo. Aquela sala é raramente usada, e eu mesmo a tinha deixado trancada horas antes. Ao abrir a porta completamente, fui recebido por um cheiro estranho, uma mistura de ferro e algo que não consegui identificar. E ali, no chão, vi marcas, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Você pode pensar que isso é apenas coincidência, mas as coisas continuaram a piorar. E é aqui que o verdadeiro terror começa. Enquanto eu analisava as marcas no chão, o ambiente pareceu esfriar ainda mais. Um leve zumbido começou a ecoar, como se algum equipamento estivesse funcionando em outro lugar, mas não havia nada ligado. Decidi seguir as marcas, que levavam em direção ao corredor principal. Cada passo que eu dava aumentava a minha sensação de que algo estava muito errado. Quando cheguei ao corredor, ouvi claramente o som de algo sendo arrastado novamente, vindo da direção da sala de refrigeração 2. Meu corpo inteiro travou. Será que algum colega voltou para buscar algo? Pensei, tentando manter a lógica, mas o som era lento, ritmado, como se alguma coisa pesada estivesse sendo empurrada com esforço. Respirei fundo e segui o som. Quando alcancei a porta da sala de refrigeração 2, senti um calafrio tão intenso que meu corpo pareceu paralisar por alguns segundos. Abri a porta devagar e o cheiro que me atingiu foi ainda pior do que antes. O som cessou instantaneamente, como se quem quer que estivesse ali soubesse que eu havia chegado. Dentro da sala, todas as câmaras frigoríficas estavam fechadas, exceto uma, que estava ligeiramente aberta. Uma fumaça fria saía dela, formando pequenas nuvens que se dissipavam rapidamente. Me aproximei com cautela, iluminando o caminho com a lanterna. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para olhar, o que vi fez meu sangue gelar. O corpo que deveria estar guardado ali não estava mais deitado como deveria. Ele estava parcialmente inclinado, como se tivesse tentado se levantar, mas congelado no meio do movimento. Os olhos, que deveriam estar fechados, estavam abertos, e o olhar vazio parecia fixo em algo acima de mim. Minha respiração ficou irregular. Dei alguns passos para trás, tentando racionalizar o que estava vendo. Foi então que ouvi novamente passos lentos e pesados vindo do corredor. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o corredor vazio, com as luzes piscando ao longe. Sem saber o que fazer, voltei para a sala de monitoramento. Tranquei a porta e fiquei encarando as telas. O som dos passos continuava, mas agora parecia vir de todas as direções. Quando olhei para a câmera do corredor principal, meu coração quase parou. Havia uma figura parada diante da sala 7, alta, magra e completamente envolta em sombras. Ela não se movia, apenas permanecia ali, como se soubesse que eu estava observando. Pisquei e a figura desapareceu. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. O telefone interno tocou, quebrando o silêncio de forma abrupta. Atendi com as mãos tremendo, mas ninguém respondeu. Apenas um som de respiração pesada ecoava do outro lado. Desliguei imediatamente e tentei me recompor, mas o telefone tocou novamente.
Dessa vez, uma voz baixa e rouca sussurrou apenas uma frase: "Você não devia estar aqui." Desliguei o telefone com força e fiquei encarando a tela das câmeras. A figura sombria estava de volta, mas agora mais próxima da sala de monitoramento. Foi então que as luzes se apagaram completamente. No escuro absoluto, tudo o que eu podia ouvir era o som da minha própria respiração e o eco distante de passos que pareciam vir direto em minha direção. Tentei controlar o pânico, mas era impossível. O som dos passos estava cada vez mais próximo. E, de repente, uma batida seca ecoou na porta da sala de monitoramento. Meu corpo travou. A batida se repetiu, dessa vez mais forte, e um sussurro baixo atravessou a escuridão: "Abra a porta." Eu não consegui me mover. Estava congelado, segurando a lanterna como se ela pudesse me proteger. As batidas continuaram, cada vez mais intensas, até que, de repente, pararam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas durou pouco. O som de algo sendo arrastado pelo corredor voltou, agora mais alto, como se estivesse logo do outro lado da porta. Decidi olhar novamente para as câmeras, na esperança de encontrar alguma explicação. Na tela, vi a figura sombria se movendo lentamente pelo corredor, arrastando algo pesado atrás de si. Ela parou diante da porta da sala de monitoramento e simplesmente desapareceu. Foi então que senti um frio intenso atrás de mim, como se alguém estivesse ali, respirando próximo à minha nuca. Antes que eu pudesse reagir, as luzes voltaram, mas o que vi na tela me deixou sem ar. Na câmera da sala 7, a figura estava de volta, mas desta vez não estava sozinha. Uma fileira de sombras idênticas a ela se alinhava no corredor, todas olhando diretamente para a câmera. Meu instinto gritou para sair dali. Corri até a porta de saída do prédio, ignorando todos os protocolos. Quando finalmente alcancei o lado de fora, senti o ar frio da madrugada invadir meus pulmões. Só então percebi que estava tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, relatei tudo ao meu supervisor, mas ele apenas sorriu e disse: o turno da noite sempre mexe com a cabeça da gente." Nunca mais voltei a trabalhar no turno da madrugada. Mas até hoje, quando passo em frente ao prédio do IML, sinto o mesmo frio e aquela sensação opressiva de que algo ou alguém ainda está lá, esperando